Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do Hora de Relógio. E hoje eu tenho a honra de receber aqui um grande amigo que a relojoaria me apresentou, a ponto de nós termos uma convivência social com as famílias e tudo, mas está com a gente hoje o Rafa Oliver. Mestre, muito obrigado, né? Cara. Que honra estar aqui. Que é o mastermind por trás da eWatch. Aí vocês devem me perguntar, pô, esse canal do YouTube só traz a galera da eWatch? Não, vai vir muito mais gente aqui, mas assim, eu confesso que foi através da eWatch que eu voltei a ter alegria em expandir a minha coleção, porque eu sempre falo, né? Eu coleciono desde que eu nasci, aquela história que você já ouviu umas 50 vezes. Sensacional essa história. De nasci com 2 relógios, né? Cada uma das avós, né, materna e paterna, me dando de presente um relógio. Já comecei a minha coleção com 2 relógios. Muito legal. Né? Mas, e eu trouxe aqui, estou trazendo na sequência que eu conheci vocês. Eu me aproximei da eWatch. Quem falou comigo primeiro foi o Léo. Aí depois a gente se aproximou mais, né? Talvez. E depois na parte mais técnica, até porque o Nilo tem uma oficina, né? Numa das lojas lá da família, da Sigma e tal. Então, assim... Ele tinha uma bagagem, né? De oficina maior. Aí a coisa foi nessa sequência aí. Então, muito obrigado pela tua presença aqui. Hoje a gente não tem pauta, né? Assim que é legal. Não tem pauta. A gente só grava assim. A gente vai falar aqui sobre os assuntos mais recentes ou do passado. Você fica à vontade para falar ou não falar. Vamos falar muito da eWatch, né, dos projetos que está acontecendo. O Léo falou aqui alguma coisa. E tem muita coisa interessante, novidades chegando aí, né? E eu digo que a eWatch, que eu conheci ainda na época da eWatches, né? Eu fui reparar, o Léo falou, né? Não, porque se chamava eWatches, depois que virou eWatch Boutique. Era eWatch, aí foi para eWatch Boutique, né? Porque a gente se identificou com uma boutique de relógios. E eventualmente por conta dos banimentos que a gente teve, né, dessas punições que a gente sofreu, não foram punições, né, na verdade foram retaliações de concorrentes, provavelmente. Certamente. A gente tem amigos nossos que passaram pela mesma coisa em São Paulo, mas assim, conseguiram resolver de alguma forma, a gente não conseguiu resolver, a gente teve que criar outra conta. E aí o nome teve que mudar, né? Mas a base continua sólida, né? E graças a Deus a gente escolheu outros caminhos que funcionaram. E assim, primeiro uma honra estar aqui participando do seu podcast, desse projeto novo maravilhoso. Sempre lhe admirei como pessoa, como profissional, e quando eu descobri sua coleção de relógio, aí que o negócio desandou. A gente se aproximou mais para esse lado pessoal e, cara, muito bacana, muito obrigado pelo convite, estar aqui, primeiro momento. Obrigado, Rafa. E vamos em frente, né? Vamos sim. Nós aqui, né, não combinamos nada aqui de conversa, mas essa história da perda das contas no Instagram por parte da eWatch foi um marco muito importante na vida da empresa, porque eu lembro que a gente conversou muito, né? E você me perguntou, pô, o que você acha da gente ir para o YouTube? Eu falei, cara, o YouTube é maravilhoso, eu sou fã do YouTube, só que lá é diferente, o crescimento é muito mais devagar, mas em compensação acho que vai ser muito mais robusto e acho que 4 anos depois, acho desse processo que vocês começaram, a coisa meio que se concretizou, né? Foi um turning point muito importante para a gente. O Instagram, ele é mais legal para você fazer coisas mais dinâmicas. Então, a gente postava um relógio, vendia. E parecia mágica. E se a gente conta essa história, ninguém acredita. Mas, como a gente surgiu ali pouco antes da pandemia, né? E a gente começava a postar os relógios e vender, e postar e vender, e postar e vender. A gente, cara, isso aqui é um sonho. Como é que a gente conseguiu construir uma autoridade no Instagram a ponto de as pessoas confiarem na gente valores relativamente altos? A gente começou vendendo Montblanc, Tag Heuer, né? Essas marcas
e as pessoas mandavam lá o Pix e o relógio chegava e a gente tinha Não esse tinha costume. Pix. Não tinha Pix. Não tinha A Pix. gente a gente é tão acostumado com Pix. Era TED. Era TED. Mandei muita TED para você. E era muita E dose recebi também. Muito Porque dose também. quando vocês começaram com o serviço de intermediação, que foi... o sistema sempre foi, né, manda para o dono e o dono acerta a comissão e tal, mas na era pré-Pix. Pré-Pix. Foram muitos DOCs também, né? Isso, DOCs que demoravam 24 horas, tempo, 24, às vezes. um né? dia, 2 dias, né? Sei lá, não era imediato. Não, era tipo Né? assim, ao longo até do uma dia vai certa entrar. hora, né? Aí o cara ficava ansioso toda hora entrando na conta, né? Pra ver se... Aí, assim, foi um momento muito, muito importante, né? E aí a gente ficou com isso na cabeça, como é que a gente conseguiu criar essa autoridade? E aí a gente tinha um modo operando de fazer as coisas. A gente vendia, aí a gente postava o vendido, em seguida a gente postava um comprovante de pagamento com os dados riscados lá Sim, do cliente. ocultados, né? E a gente tinha um story fixo que era o cliente recebendo aquele relógio e agradecendo a gente. Então, essa dinâmica, over and over, né? Essa constância, as pessoas iam acompanhando, só acompanhando. Falei, poxa, cara, os caras vendem mesmo, os caras entregam, os caras são bons. E aí eu acho que isso começou a criar esse movimento, né, insano. E tudo que a gente postava, e a gente às vezes postava um relógio, se tivessem 3 iguais, a gente vendia os 3, entendeu? Então a gente começou a ser aquela coisa de oportunidade, né? Pô, é uma oportunidade, segue aqui, os caras postam, né? E o boca a boca virou uma coisa, né? Aí Boca a boca é fundamental. Quem me indicou vocês, eu acho que foi o Leandro Amorim. O Léo? O Léo é sensacional. Porque acho que ele tinha feito um programa com o Léo, e aí ele falou, cara, procura, você está em Salvador, fala com o pessoal da iWatch. Os meninos, ele faz, os meninos da iWatch. Os meninos já não estão mais tão meninos assim, né? Naquela época, talvez, né? Talvez, né? Você está com 10 quantos anos? Foi quase... aniversário ontem do Léo. Exato. Vocês têm mais ou menos a mesma idade, os 3? Mais ou menos. Eu tenho 44, os meninos são um pouco mais novos. O Léo fez 41, ó. 41, eu acho que o Nilo também está nessa faixa. Está nessa faixa. Quer dizer, você é o mais velho. Eu sou... Mas não parece. Eu pareço mais novo. É isso aí. A galera fica brincando. Mas assim, aí quando foi essa época, e aí a gente viu esse potencial que a gente tinha, né, de vender e de postar e de ter o feedback da galera, e a gente construiu essa coisa, e aí de repente o Instagram vai lá e fala, cara, você não vai existir mais. Pum. E eles chegaram a dar algum motivo? desliga a chave. Não, foi... política, isso aqui, descumprir a política de privacidade do Instagram e acabou. Isso aí foi, assim, minha avaliação é algum concorrente... Ou algum concorrente, ou algumas marcas. A gente sabe que as marcas ficam atentas ao grey market. Ao grey market, né? De relógios, e aí eles não gostam naturalmente, né? E aí quando eles veem as que estão se destacando, eles vão lá e... né? Você já se preocupou em tentar descobrir por que grey market? Nilo tem uma explicação muito bacana, né? Vamos ver se concorda com a minha... com o que eu acho. A Nilo tem uma explicação que eu concordo com ele, eu acho bem legal. Existe o white market, seria o da empresa. Que são os canais oficiais. Não, os canais oficiais. Tá. Você vai na loja e você compra aquilo ali e recebe uma nota fiscal e você comprou aquele relógio do jeito que ele foi concebido ali, né? Novo e com aquela experiência que... Experiência de boutique, né? Experiência de boutique. E existe o black market, que é o cara que rouba seu relógio contrabando, na rua, roubo, passa para um cara que vende em outro país. É o mercado negro. É o mercado negro, né? E existe aquela linha, né, no meio, que é o grey market, que são pessoas idôneas e que estão trabalhando naquele nicho, né? Que no nosso caso era o nicho dos relógios de luxo, e que fazem, tem uma boa experiência, né? Passam uma boa experiência. Tem um conhecimento que muitas vezes o próprio
o próprio AD, os funcionários das lojas, eles não têm conhecimento profundo sobre aquilo que eles estão vendendo. Eles recebem treinamentos e tal. Mas quando você vai ver a fundo, eles só querem ganhar e comissão e às vezes não deu certo, já passa a bola, vai para outro canto. Não é... A gente costuma dizer que quem está no gray market, ele é apaixonado por aquilo que faz. Né? Porque acaba fazendo da paixão o seu modo de viver. O seu hobby, né? O hobby, os vendedores de relógio que eu conheço, vários, né? Uhum. E alguns, claro, estarão aqui porque são grandes conhecedores e amantes, né? Nesse dia, eu conheço, não vou dizer todos, mas eu conheço uma boa parte. Estando aqui, a gente depois almoça. Com certeza. Para almoçar. Com certeza. Aí, assim, voltando um pouco. Então, quando a gente perdeu a conta no Instagram, eu lhe fiz essa pergunta, né? Do YouTube, o que é que você achava e tal. E hoje eu tenho uma consciência de que o YouTube, ele não serve para você vender um produto propriamente dito, né? O YouTube é muito mais para você... São vídeos mais longos, né? Talvez mais técnicos, e que a gente conseguiu criar uma autoridade muito maior do que no Instagram. Né? Porque são vídeos curtos, o cara não quer passar mais do que 15 segundos te ouvindo, assistindo, né? Fica aquela sempre, busca, né? Pela dopamina. Eu até parei bastante de usar o Instagram, né? Eu tenho uma conta de relógio, eu sempre esqueço de falar dela, mas é o Unique Watches BR, né? Vou pedir para deixar o link aqui na descrição, e que já tem lá alguns anos, né? Acho que uns 5 anos por aí. E claro, eu sou um colecionador, né? Um apaixonado, entusiasta. Então, mas já vendi coisa por lá. É um canal mais fácil de você vender peças no Instagram do que no YouTube. Mas o YouTube realmente ele passa uma autoridade. Eu acho que deu uma virada na chave, né? No reconhecimento que a Watch tem, né? Qual foi a estratégia que a gente... Isso é uma dica bem interessante, até para quem está nos ouvindo e que quer, né, trabalhar com alguma coisa e utiliza o YouTube como meio para os clientes chegarem até você. O que foi que a gente fez? Já que a gente não tinha um Instagram, não tínhamos mais uma conta forte, a gente teve que começar do zero. E a gente decidiu não investir mais no Instagram. Foi o que a gente fez. Galera, vamos criar comunidades no WhatsApp, né? Então a gente criou uma comunidade no WhatsApp e todo vídeo do YouTube a gente colocava um QR Code para as pessoas entrarem nas comunidades e na descrição do vídeo também. E a gente sempre fazia a chamada para as nossas comunidades, tanto que hoje a gente tem 5 comunidades, cada uma com 1.000 e tantas pessoas, e acaba que é onde a gente continua fazendo negócios, né? Porque a gente posta os anúncios lá, os relógios que chegam dos clientes, a gente anuncia lá. E é papum também, né? Funciona como se fosse o Instagram que a gente tinha. Sim, mas aí sob o controle de vocês, né? Sob o nosso controle, 100%, não tem funciona bem. Então a gente acabou criando autoridade no YouTube, e do YouTube as pessoas que queriam estar mais próximas e receber as ofertas entravam nas comunidades. E funcionou bem e segue funcionando muito bem. Só que aí o YouTube, depois de uma certa época, a gente começou... Aí foi uma outra virada de chave, né? Quando a gente decidiu realmente não ser apenas aqueles caras que vendem relógio. A gente começou apenas a falar de relógios. Sabe? E fazer resenha. Um canal de relojoaria, não de um canal de vendas de relógios. Exatamente. E aí tudo mudou pra gente. E tá tendo agora aquelas coisas das IAs que estão fazendo. Foi legal, né? Tá muito legal, cara. Muito massa, né? Vai sair, hoje já deve ter saído. Tô sabendo. Todo dia Tive acesso aos spoilers. É engraçado que ontem o MD que trabalha com a gente falou assim, cara, vocês estão alinhados. Eu falei, por quê, cara? Porque o nego vai querer mais. O pessoar vai querer mais e não vai ter mais, e aí? Aí a gente vai... Você saiu do Paul Newman lá das corridas e ia lançar... Vai lançar, vocês vão ver depois do lançamento, né? Esse episódio. Acho que o do Moonwatch, da Apollo 13. 14 segundos. A gente está gravando hoje, já vai ter saído quando
assistindo. A gente tá gravando das Fossas Marianas com Com o Deep Sea. Sea. O James Legal. Cameron olhando assim de... Legal. Não tem o rosto dele, mas tá ele de lado guiando a nave, né? O submarino lá, o o submarino. veículo Muito legal. submersível. E aí, foi Léo que teve uma ideia maravilhosa que a gente vai estar, nós três, cada um pilotando um caça. Top Gun? E, O CWC. e combatendo os aviões réplicas, que a gente vai falar que era réplica grande. Legal demais. Aí, no final do vídeo, o Nilo fala, réplicas eliminadas. Esse vídeo vai ficar muito legal. Demais. O do Santos Dumont também ficou legal. A AI traz aquela coisa, né, de você assim, se você fosse fazer isso, né, sem AI, você ia gastar uma fortuna, né? Locação, né, modelos e edição, CGI, e hoje a IA te dá essa possibilidade, né? Incrível. E isso a gente achou muito legal porque você consegue fazer um gancho de um fato histórico, trazendo para vincando os nossos personagens naquele momento, trazendo para os dias de hoje, com um contexto divertido, né? Porque sempre tem aquele temperozinho, Léo, o tempero baiano, né? Ele colocou o Dendê ali no Demoselle, no 14 bis, né? Uhum. Então, assim, sempre a gente tenta fazer esse charmezinho para poder não ser também algo boring, a AirWatch, né? Chato. Antes de tudo, uma empresa baiana, né? Sim. Totalmente fora do eixo Rio de São Paulo, que assim, imagino que tenha sido mais difícil para vocês construírem essa reputação, né? Porque existe uma tendência da procura, não estou dizendo nem que seja preconceito, não, você procura certas coisas em São Paulo, direto, ou no máximo vai no Rio, né? Quando muito até Curitiba. Você acredita que tem gente que vai na nossa loja, pede para, Rafa, posso ir dar uma olhada aí nos relógios? Eu digo, claro, cara, vamos lá, vamos tomar um café. Aí eu recebo o cara, baiano, tá? E aí o cara vai, olha nos relógios e tal, aí eu vou pensar, beleza. Aí quando vai ver 2 meses depois, Rafa, comprei aqui, não sei aonde, comprei em São Paulo. Eu falei, cara, show de bola, parabéns. Tem gente que tem esse preconceito ainda, infelizmente, né? Mas a gente acho que já furou essa bolha, já quebrou há muito tempo. A gente tem uma forma de tratar todo mundo, né? Que graças a Deus a gente não tem problema. Vamos fazer o nosso wrist check? Bora. Depois a gente vai ter que gravar o Brulon. Tive que vir de peso. Não, vamos lá. Quero ver essa peça aí. O que você tem aí no seu pulso hoje? André, eu tô com um FP Journe Automatic Lune, que é um relógio da linha automática deles. Só que esse é o Havana. Então ele tem um dial que eu não consigo dizer o que é. Esse é o charme para mim desse relógio. Ele é um cobre meio caramelo, meio... o relógio, né? Claro, antes da gente começar. É um negócio Mas meio... é espetacular o relógio. É um negócio meio doido, cara. Tá há quanto tempo contigo esse relógio? Bem, eu sou suspeito que eu sou um apaixonado, você sabe disso, pela Fases da Lua, né? E até falei assim, e para mim tem serventia. Prática, né? Eu até vi outro dia, não lembro qual foi o perfil do Instagram, assim, 5 complicações inúteis, mas que todo mundo gosta. A primeira, aquele cara, Fases da Lua. Eu falei, não é inútil, não. Inútil para você, né? Por quê? Bem, eu trabalho no mar e dependendo da fase da Lua, eu sei que a maré vai estar mais forte ou mais fraca. Então, lua cheia, lua nova, as marés mais fortes. Lua minguante, lua crescente, né, as marés mais fracas, que a gente chama de quadratura. E até em função dessa posição, eu sei que horas que vai acontecer a maré cheia aqui em Salvador. Uhum. Então, tem até uma quadrinha, lua nova, lua cheia, maré grande, às 4h30. Que é 4h30 da tarde, quando é lua nova ou lua cheia, às 4h30 da tarde. Sensacional. Quem tiver curiosidade pode consultar a tábua de maré. Vocês vão ver que no dia da lua nova e da lua cheia vai ser muito próximo das 4h30 da manhã ou da tarde, o episódio da lua. Da lua não, da maré cheia, né? Em função aí da lua, né? Aí tem toda uma parte técnica por trás disso, mas que relógio lindo, cara. E a pulseira espetacular. Pulseira de altíssimo nível. A FP Journe, ele faz as pulseiras
E o mais engraçado é que, Lindo, lindo, se lindo. você observar todas as pulseiras de couro, o fundo da pulseira é sempre um corino ou então um outro material. E foi uma coisa que eu percebi. E Isso. ela é da Aqui é toda pulseira. exatamente. Aqui Não tem tem é calfskin, que eles chamam, na calfskin. frente Sim, sim, e sim. no fundo. A frente e o verso são do mesmo material, o que é raro. E isso aumenta a durabilidade muito Sim, entendi, nas claro, porque pulseiras. aqui é o couro mesmo. É. E a parte de trás, normalmente, quando é essa base, vamos dizer assim, ela é de um material menos nobre, né? Exatamente. Ela é onde apresenta o desgaste, Exatamente. que recebe o suor, né, e tal. É. Verdade, não, E aqui belíssima eles pulseira. têm esse padrão. A E gente aí, percebe logo, não, lindo. uma das magias para mim dos A FP cor Journeys, do dial é cor de burro quando foge. Minha mãe fala, essa cor aí é a cor do burro quando foge. muito legal, né? E aí, o legal dos Journeys é que, da mesma forma como algumas outras marcas, é que você muda a pulseira, acaba, você muda o relógio. Então você É consegue. porque ele foi concebido. Cara, eu não sei, de uma forma neutra que a pulseira acaba fazendo toda. Compõe com o relógio. Compõe com o relógio. Aí você coloca uma pulseira branca, fica lindo. Uma verde, fica lindo. Uma azul clarinha, fica Muito bonito o bacana. relógio. Uma bege, né? E aí você vai embora, cara. Isso é bacana demais. E você? Bem, eu Esse vou. relógio tem história. Esse Eu relógio me lembro aqui, desse relógio. esse relógio eu comprei do Rafa, não foi da Watch, foi do Rafa, pessoa física, né? Então aqui é um Frank Miller, Vanguard e Yachting, né? Que tem também tudo a ver comigo, Tá vendo? né? Tem aqui uma Rosa dos Ventos, né? Tem toda uma tônica do mar, né? Uhum. E aí, depois ele complementa a história, ele vê assim, André, peguei um carro, aceitei o pagamento, assim, com relógio, não, vendi meu carro, Vendi um carro. vendi um carro, O cara me meu não, pagou um carro, me pagou em relógios, em alguns relógios. de dinheiro, fez aqueles rolos que a gente sabe como é que funciona, né? Aí, e eu tô com esse relógio que eu acho que é a sua cara, né? E a gente tem um termômetro para isso, tá? Lá na Watch, o Nilo, quando a gente tem um gosto mais parecido, porque lá os três são diferentes, né? Quem conhece o Rafa, o Nilo e o Léo sabe que os três têm preferências distintas, algumas convergências, mais divergências talvez, mas a amizade grande lá que os une. E eu fiquei encantado por esse relógio, né? Foi um preço de amigo, entre amigos, foi um negócio entre amigos, né? Foi bastante. E assim, talvez tenha sido o melhor negócio de relojoaria que eu fiz na minha vida. Olha aí. Que legal, velho. Obrigado. Aqui, ó, só para você relembrar a peça. Né? Tá? Ele sabe que eu gosto de borracha, eu sou um cara encantado pela borracha, pela facilidade. Eu uso os relógios, tenho muito relógio com pulseira de couro, tenho os relógios de bracelete. Normalmente eu troco a pulseira, boto uma borracha da marca ou antigamente, quando era mais fácil de importar, da Rubber Bee, hoje está muito mais difícil, né? Uhum. Você sempre, né? Antigamente você apostava se ia pagar imposto ou não. Hoje você verdade. sempre paga. Não, hoje você já tem um sitezinho lá dos Correios que você recebe a notificação, pagou, libera, né? É verdade. Antigamente você ficava ansioso, né? Você vai pagar, você não vai pagar. E quando você não pagava, você contava precisando dos seus amigos. Não me dei bem. Era massa. Me dei bem. Parabéns, velho. Sensacional. Esse relógio aqui, ele é um relógio... O Ouro Rosé, assim como o FP, né? Por que eu achei que tinha tudo a ver com você? Primeiro, é um relógio que remete ao mar. Né? Eu sempre soube que você gostava de ouro assim como eu. Sim. É um Frank Miller, e quem conhece um pouco relojoaria sabe a importância da marca no universo. É um relógio que é robusto, ou seja, você é um cara alto, grande, né? Então, assim, eu falei, cara... Não é para todo mundo esse relógio, realmente, ele é um relógio bem grande. Entendeu? É um esportivo. Eu falei, meu Deus do céu, se André não ficar, ele vai se arrepender amargamente. Vai se arrepender, verdade. E engraçado que você também não contou, tipo, você não falou nada, eu vou pensar nada, e você fala, Rafa, esquece. Tá comigo. Traz aí. Fechamos na hora. Foi muito rápido. Foi na hora. Foi bem assertivo, muito legal. Boa história essa. Assim, relógio, né? Se eu faço, não precisa ficar desesperado, porque muitas vezes a pessoa está começando nesse mundo, né?
Caramba, só tem essa oportunidade. Não, fique tranquilo que normalmente oportunidades vão aparecer. Claro que tem umas oportunidades que você reconhece como únicas. Assim, se você não puder pegar, não vai aparecer outra, mas não precisa ficar no desespero, às vezes, né? Eu vejo algumas pessoas que se empolgam, né? E eu digo que o limite da empolgação tem que ser a sua capacidade de pagamento, de endividamento. Você não pode se endividar por causa de relógio. Concordo com Né? gênero, número e grau. Porque eu sei de histórias, né? E você deve saber também muito mais do que eu, de pessoas que acabam se endividando porque compraram relógio demais. Não fizeram as contas direitinho, né? E aí acaba vendendo o relógio que acabou de comprar, porque quando foi pagar viu que não ia dar conta e tal. Né? E aí você acaba vendendo uma perda pequena, né? A depender do relógio. Às vezes, se você comprar mal comprado, essa perda vai ser grande. Né? Tem marcas... Todos nós, né? Nossa, quem não tomou na cabeça na vida no mundo da relojoaria é porque ainda está com pouco tempo. Né? Eu costumo dizer... Qual foi o pior negócio que você fez no mundo da relojoaria? Você tem alguma história para contar? Cara, porque o que é que acontece? Geralmente, eu sempre sou muito mais emocionado dos três ali. Você é menos racional. Você tocou eu o coração, aí você... bateu, tá aqui, tá na mão, meu Deus, não tá no preço, mas eu sempre arranjo um outro fator que me motive, que, né, eu nunca penso no fator de grana no início, né? Então, por exemplo, se eu vou ganhar um pouquinho, se eu perder um pouquinho, dane-se. Mexeu comigo ali, eu não penso muito se é oportunidade ou não. Diferente de Léo, por exemplo. Léo, ele tem muita... Léo... O componente oportunidade nas decisões de compra dele. O componente oportunidade talvez seja ali o segundo ou terceiro. Eu acho que o primeiro não é. Eu acho que ele também tem que comprar porque ele já está antenado ali querendo. E Nilo é o último, né? Nilo talvez seja ao contrário. Primeiro ele foca naquilo e ele fala, pode passar 10 anos aqui. Se eu comprar no 10º ano, tá ótimo. Né? Assim, vai ser na hora certa. Quando aparecer, quando eu puder, quando isso, quando aquilo. E eu sou o contrário. Apareceu, tá aqui. O primeiro relógio premium que o comendador do tempo, né? O Léo Moedas comprou, foi um relógio meu, aquele Breitling Transocean e tal. Que você comprou com a gente. Que eu comprei com vocês, né? E aí eu... E Nilo é louco naquele relógio. E aí que eu ia contar. Aí eu falei, cara, esse é o relógio que eu tinha reservado pro Nilo. Né? Que ele fala, não, quando você for vender, compra e tal. Cara, eu ofereci pro Nilo. Assim, Nilo, eu faço para você em 24 vezes sem juros. Não foi um papo desse tipo? Foi um negócio assim. Não sei se foi nisso tudo, não, mas. 12 vezes, não lembro. Assim, foi surreal. Assim, de pai para filho. De pai para filho. Pai para filho, sem juros, sem nada assim. Ó, cara, tá aqui, ó. O preço que ele vale em 12 vezes sem juros. Você paga. Assim, não precisa assinar nada, fica aqui na amizade, no carnê. No carnê, como antigamente. Antigamente. Aí ele, não está no meu momento, porque... mas esse é o que é o mais racional de vocês, essa parte aí das escolhas. Voltando, então, um pouco, assim... qual foi o pior negócio que eu fiz? Como foram muitos, e assim... a empresa é quem a gente tem que respeitar. Então, a empresa, a gente compra sempre quando surge a oportunidade e sempre visando em alguma coisa, apesar de que o foco é a intermediação. Mas aí entra relógio na troca e tal, a gente sempre tem que fazer essa conta. Quando é o lado pessoal, eu esqueço isso, cara. Que bom. Eu esqueço isso. Assim, eu não me preocupo com isso. Eu já fui mais preocupado com isso, porque no começo eu sempre... pensava assim, caramba, se eu quiser trocar, vender esse relógio, aí assim, hoje não é mais um fator tão grande, tanto que eu passei a comprar mais relógio em boutique às vezes, nas viagens que eu faço, tal. Legal. Porque o cara que está preocupado demais com o valor de mercado, com o valor de mercado, né? Ele não vai na boutique. Né? Certamente não. Né? Ele não vai na boutique, ele vai esperar pegar um
uma Uma oportunidade, né? oportunidade, né? Um que, né? Acontece muito, né? Você vê, o cara compra em dezembro e está vendendo em fevereiro, março, relógio Aham, absolutamente novo, zero, né? Mas aham. já com um descontozinho em relação ao preço de boutique, porque já estava um relógio usado, O né? que acontece muito também que a gente vê, e aí eu lhe digo bem assim por experiência, é que os caras tiram o relógio da boutique porque eles têm uma visão sobre aquele relógio. Quando eles tiram aquele relógio da loja, que eles colocam no braço, que eles Se usam, eles falam, decepciona. poxa, Não cara, era não aquilo. era isso. E aí, naturalmente, eles vão vender, eles querem pelo menos recuperar uma parte daquele capital, e aí eles vão acabar vendendo um pouquinho mais barato. Então aí surgem as oportunidades que a gente chama, né? E aí muita gente fala para mim assim, Rafa, cota para mim esse relógio, eu coto. Ah, Rafa, quando aparecer um usadinho num preço de oportunidade, me fala. Eu falei, cara, geralmente quando aparece assim, né, a gente mesmo faz alguma coisa entendeu? Enfim, fica ligado nas comunidades aí que eventualmente aparece alguma coisa legal. E aí acontece, eu acho que muito por conta disso, né? O pessoal usa e não é aquilo, então vou passar para frente, naturalmente, a tendência é absorver um pouco o prejuízo, né? E na Watch hoje tem alguma marca assim que você saiba de antemão que aquele relógio é o que está sendo mais procurado? Hoje, 2026, quais são as marcas ou os modelos de relógio que hoje tem uma liquidez assim absurda? Cara, vou lhe Sem falar, falar da Rolex. vou lhe falar. A resposta só existe uma, é a Cartier. Cartier hoje está Esquece. Eu acho que as pessoas acordaram para Cartier, no sentido de que quem compra um Cartier hoje não está muito preocupado com o mercado. Eu acho que ele está mais preocupado com o que o relógio entrega. Você está entendendo? Então, por exemplo, é uma marca que não passa despercebido em lugar nenhum, sim, né? são relógios de personalidade. Você olha, Entendeu? lá é um E Cartier, você né? vai bem em qualquer lugar. São relógios extremamente versáteis. Então, o Santos, por exemplo, que é o que eu mais gosto, Sim. você pode ficar ali brincando com as pulseiras e tudo mais. Tem gente que compra pulseira ainda aftermarket para poder brincar mais ainda. Você, quando tira da loja, você não toma aquele tombo que você toma com um Tag Heuer, com um Breitling, com às vezes um Omega. Então você tira e aí se você eventualmente ali 4, 6 meses, um ano depois for vender, você vai perder pouquinho. Então eu acho que as pessoas estão acordando para isso e não sou eu que estou falando. Os relatórios aí que saem anuais A Cartier estão mostrando é a isso, segunda hoje, né? né? Em Exatamente. termos de volume de vendas, né? Exatamente. Não dá para discutir muito com a Rolex, porque eu estava até conversando ontem com um cliente que estava lá no meu escritório, que o cara, às vezes, ele quer um bom relógio, mas ele quer também se sair dele a qualquer momento. E não existe nada melhor do que Outra a marca não Rolex. tem Não nada. Eu existe. falo assim, não é a melhor relojoaria, mas é um ótimo relógio Exatamente. e ele tem reconhecimento da marca que nenhuma outra tem. Aí é a questão da marca mesmo. É, da marca, a marca Rolex. Assim, se Exatamente. você pegar assim, o quanto que a marca vale em relação ao volume de vendas anual da Rolex, é um absurdo. O valor da marca é muito. Ou seja, a Rolex, vou listar as maiores empresas do mundo. Pô, a Rolex não está nem lá, Longe, né? né? Mas o valor da marca é absurdamente alto. É. Tá entre as 10 maiores, acho que É. valores porque é um reconhecimento absurdo, né? Os relógios são ótimos, né? Às vezes o cara, não, você não gosta, assim, eu adoro a Rolex, cara. Qual é a minha restrição? Que não é restrição, assim, o meu desejo, eu gostaria de ver a Rolex fazendo algum relógio de alta relojoaria, né? Com uma complicação, né? Aquela coisa diferenciada e tal, que não tem. E gostaria de ver pelo menos uma linha com um relógio um pouquinho maior. Porque acho que hoje, Só tem os Gypsies. que são muito específicos. Eu tenho o Deep Sea, Eu o sei. Ultra Blue, né? E tenho, Trocou a pulseira, né? Por causa do peso, por né? causa do peso, eu só uso com a pulseira de borracha. Eu sempre falo para todo mundo, cara, você quer mesmo um Deep Sea? Deixa eu lhe dar uma dica, então. Compra uma pulseira de borracha, porque você vai achar pesado em algum momento. E não vai usar o relógio é bonito, o Exatamente. relógio é bem construído, o relógio é um...
absurdo de qualidade, porque lá você tem todo um controle de qualidade para aquele suporte, lógico, ninguém vai chegar em 4.000 metros de mergulho. Hoje em dia ninguém faz isso por esporte, pelo menos eu sei que não, né? Né? Mas, pô, é um absurdo de qualidade de tudo. Então, é um excelente relógio. Mas ele, quando tá com bracelete de aço, cara, Eu falo isso para todo mundo por sua ele causa, fica sabe? pesado. Eu falo, cara, não é a experiência minha, é a experiência de amigos meus que tiveram relógio e eu lhe digo, pegue uma Rubber Bee, pegue um aftermarket. Que, assim, a Rubber Bee, gente, ela chega aqui no Brasil por mais de R$ 2.000. A pulseira, tá? É Cara. caro pra caramba. É cara, né? Então, é uma pulseira à altura do relógio, O relógio, que ele é, né? E eu acho que fica bonito. Eu acho também. Fica com a pulseira. Eu vou botar no B-roll, tá? Ah, legal, boa Vou ideia. botar no Boa B-roll ideia, a foto. a foto ou um videozinho, Um wrist um check. wrist check, É, né? boa. Então a Rolex tem muito isso, né? Às vezes o cara, ele quer comprar um bom relógio, mas na cabeça dele o primeiro pensamento é liquidez, né? Então Isso às ele vezes vai pra Rolex. deixa até meio nublada, turva a visão dele da história das marcas, das possibilidades que ele pode ter de relógio e tal, porque ele está pensando em rodar, né? Exato. Na revenda. Aquele cara que compra o carro já pensando em vender. Você de fato se sente, eu já tive alguns, você sente que está usando uma joia mesmo, sabe? O relógio é a joia do homem. Com certeza, né? Eu sempre falo isso. Então, você usando um Rolex, cara, você tá com a joia ali no pulso, né? Mas você não tá apenas com a joia. Você tá com um objeto que é moeda de troca também, né? Então, você vai vender um carro, o cara que tá vendendo um carro, ele provavelmente vai pegar o seu Rolex na troca. Engraçado, né? Que muita gente não tem ideia do tamanho do mercado de relógios no Brasil, né? E eu digo que é um mercado hoje com um tamanho muito interessante, né? Em termos de movimentação de recursos, de moedas, né? De troca de compor. Não, ó, você pega um Rolex, ele entra na conta ali sem perda muitas vezes, né? Uhum. Eu costumo dizer, não, relógio não é investimento. Um ou outro modelo que ele pode Sai da curva, né? que sai da curva e tal, que valoriza, mas você sabendo comprar e sabendo vender, podendo aguardar às vezes o momento de venda e tal, você não vai perder muito dinheiro. Uhum. Pode até eventualmente já ganhar dinheiro, mas se não é o seu business, né, não se preocupa com isso. Eu sempre gostei. Não se preocupa com isso, né? Se não é o seu business. Você, vai comprar um relógio porque já quer vender, então será que você realmente quer aquele relógio? Até porque pouca gente sabe disso, mas, galera, 95% dos relógios, você tirou da loja, você vai perder um pouco. Vai. 95%, cara. Entendeu? E eu tô falando, claro, globalmente, todas as marcas. Né? Todas as marcas. Os 5%, pessoal, é para o cara que constrói uma relação com a marca. Então, aí a marca entende eu tenho que o cara uma boa merece. relação com a Omega já. Então, eu consigo estar na fila do Snoopy, consigo estar na fila... Então, mas isso demora um tempo, Sim. né? Você construir, né? Na mesma boutique, porque às vezes tem essa questão, eu comprei na boutique tal, na outra, do outro país, da outra, assim, aí você acaba não estando lá... Tirando a atenção, né? Se você realmente focar em uma boutique com um vendedor, exatamente, a tendência é você aparecer, o que você quer. Sim, aí ela vai lembrar de você, né, na hora que chegar a peça, olha, chegou aqui, e você muitas vezes pegar um Snoopy no preço de boutique, você consegue, quem quer flipar, né, vender rapidamente em outro preço. E né? para você pegar um Snoopy, o que você precisa fazer? Essa conta o pessoal não entende, por exemplo. E eu assisto muito conteúdo de relógio também. Eu assisti um agora muito interessante. Você sabe o Daytona Rainbow? Sim, claro. É um ícone. Né? O preço de mercado do relógio talvez seja umas 2 ou 3 vezes o preço da tabela. De tabela. Né? Mas o que é que aí você acha, eu quero tirar um Rainbow da loja.
a conta não fecha. Porque você vai tem que ter gastar $1 milhão de relógios em previamente. relógios comprados para você ter a chance de ser eleito, né? Se tornar elegível. Elegível para poder lhe oferecer esse relógio. Então, o primeiro passo não é garantido, né? E segundo passo, você vai ter que gastar uma fortuna e certamente isso aqui que você gastou no mercado não vai valer isso. Então, Não vai beleza. compensar financeiramente. Não vai. O né? ganho que você vai ter no mercado ao tirar um Rainbow da loja não vai ser suficiente para... não vai ser comparável com a perda que você vai ter depois de ter comprado tanto. Então, essa conta não fecha. E por isso que às vezes eu digo, cara, pega no mercado. É o Daytona que você quer, é o Pandinha que você tanto sonha. Junta mais um pouco, compra no mercado. Porque na loja você vai ter que tirar 6, 7 antes. E quando chegar finalmente a sua vez, vão lhe oferecer alguma outra para você comprar junto. Vão lhe oferecer outra coisa para você Uma comprar casada, junto. né? Não queria falar isso, quem falou foi você. Não, Entende? mas tá aqui, você tem que... Tem esse feminino Você tem que aqui. saber navegar. Você tem que saber navegar nesse mar. Né? Então, às vezes o cara O gosta... conhecimento, né? E aí entra um ponto interessante. O conhecimento é muito importante, né? Nesse mundo dos relógios, como funciona, né? O que vale a pena, se o cara está pensando, né, em não perder dinheiro, o que vale a pena ele comprar, porque se ele for da cabeça, porque todo relógio, se você parar assim para pensar, ele tem um esforço de design, de projetos, construção e tal, falando aqui de relógios suíços, as principais. Então, eles são bonitos, eles são atraentes, eles, né, você vai colocar e, pô, não, esse relógio é bacana. Tal. Sempre vai ter uma linha dentro da marca que vai agradar Que o vai cliente, agradar que você, vai agradar você, né? né? E aí você, né, se estiver pensando nesse aspecto financeiro, provavelmente você vai quebrar a cara se não tiver alguém para te atender. Orientar, né? Né? Eu estou tocando nesse assunto porque eu sei que a Watch está com um projeto de curadoria, né? E aí, Rafa, fique à vontade se você quiser falar um pouquinho sobre isso. Então, muito legal você ter falado no assunto, porque a gente, vira e mexe, a gente tem alguns depoimentos, né? Poxa, Rafa, eu comecei assim, me dei mal e não sabia, né? Fui na empolgação, e Léo tem uma expressão muito legal, que você tropeça na boutique e sai com o relógio no braço, né? Entrou, já é. Entendeu? E aí, às vezes, não é aquilo que você estava querendo realmente, mas às vezes o momento, o fato de você estar ali, de repente, um pouco mais corrido, você não leu sobre, não estudou direito as possibilidades que você tinha, o leque, e aí você vai lá e acaba comprando. Então, diante de alguns depoimentos, a gente falou, poxa, pessoal, vamos tentar criar um ecossistema e um ambiente que as pessoas se sintam seguras, que as pessoas se sintam em casa. Então, a gente está criando a Three Hands, que é um ecossistema de amantes da alta relojoaria. Então, basicamente, assim, eu não vou listar todos aqui, porque vão ser quase 10 pontos legais que a gente vai oferecer. Mas, em resumo, eu acho que o mais importante é o networking. Tem algum site falando alguma... Eu deixo na descrição aqui do vídeo. A gente... Vou deixar o link aqui. Você deixa o link comigo, que eu passo para o editor. Vou deixar o link. A gente deixa, né, o pessoal que estiver assistindo. E aproveitando aqui, né, gente, o canal só cresce se você se inscrever e deixar o seu like e comentar. E a gente vive num mundo que tem tanta carência em português de informações de relojoaria, né? A gente pretende aqui no canal fazer vários reviews, né? Não só de peças da minha coleção, mas eu tenho um amigo... Conte comigo sempre. Que eu sei que ele vai me emprestar umas pecinhas bonitas que ele tem lá, né? Ave Maria, você tá em casa. Então vocês vão poder ter acesso a informações aqui no canal muito bacanas, eu garanto isso para você. Então eu peço a sua confiança, deixando o seu like, a sua inscrição, né, comentando, e não deixa de bater no sininho, porque assim você vai receber a notificação dos nossos próximos vídeos, tá certo? E na descrição eu vou colocar aqui o link para o Three Hands, que é um projeto de seleção, né,
de colocar em contato pessoas com muita afinidade em relação à relojoaria, não é isso? O que eu costumo dizer é que você, às vezes, está num momento da vida que você tem... E eu não estou falando agora de relojoaria, mas você está num determinado momento da sua vida que você gosta tanto de alguma coisa específica, de um nicho, e que você olha para um lado na sua rede de amigos, olha para outro na sua rede de trabalho, não tem ninguém que gosta da mesma coisa que você. Então, na relojaria é muito assim. Então, você às vezes gosta muito daquilo, mas se você pegar... Não tem com Ah, no quem seu prédio não conversar. tem ninguém para É, conversar. Se você vai para academia, não tem ninguém. Academia só é um assunto. Então, aí a gente está criando um ecossistema para poder unir essas pessoas que gostam de relógio, de relógio, porque lá é 100% relógio. Claro que vão surgir outras coisas, outros assuntos, carros, assuntos similares, né? A gente chama que os públicos se comunicam muito, né? Quem gosta de relógio geralmente gosta de carro, geralmente gosta de vinho, geralmente gosta de charuto, né? Então a gente vai colocar essa galera lá com esse motivo, né? Eles fazerem um network e eventualmente fazerem negócios e construírem coleções, criarem histórias e tudo isso eles vão poder compartilhar com essas pessoas, vão ser pessoas no mesmo padrão ali, a gente vai fazer um crivo muito importante. O grupo é seleto, a gente não vai abrir para, assim, eu espero... ó, já foi admitido, tá? Isso aí já no D0, né? A gente chama D0. Então, assim, a ideia é exatamente essa, é poder... E é claro que vão ter muitas vantagens, como consultoria personalizada, a gente vai ter você vai ter direito de estar ali one-on-one com a gente, ou com o Nilo, ou com o Léo, Sim. trocando Acesso. essa ideia, fazendo a curadoria da sua Porque às coleção, vezes vendo você o que é que tem precisa de alguém sentido. para perguntar alguma coisa, uma informação, Cara, e a gente já passou por tanta e você experiência que a gente pegar pode ajudar o cara. essa experiência de anos lidando com isso, com contato com as marcas, manutenção. Eu lembro uma vez, você estava com uma peça, agora não vou lembrar qual foi a marca, mas que precisava refazer um polimento. Uhum. Aí vocês me perguntaram, cara, quem é que pode fazer esse polimento aqui? Aí eu falei, tem o fulano lá de Goiás, tem o outro não sei aonde, porque era uma peça bem exclusiva, assim, eu não lembro exatamente qual era, e que teve que viajar com o portador e Uhum. tal. Uhum. Então, às vezes, são informações, vivências que vocês já construíram, já têm, né, já passaram por isso, e isso, às vezes, não tem preço. Como chega, né, esse repositório de conhecimento. É o Né, caminho das pedras, como a gente diz, isso né? aí. É o caminho das pedras. Se o cara está precisando de uma determinada coisa, a gente sabe exatamente onde ele encontrar, né? Então, e a gente, naturalmente, vai fornecer isso de forma feliz, né? Porque a gente gosta de compartilhar essas informações. Então, esse grupo vai servir para isso. Vai ser bacana. Vai ser muito legal, Vai ser, muito com bacana certeza. mesmo. Espero vocês lá. Isso aí. E aí, Rafa, uma pergunta assim que eu queria te fazer. Como é que você lida com a parte de manutenção da tua coleção pessoal? Tô falando aqui, o Rafa é colecionador. Uhum. Você tem feito elas aqui em Salvador, você manda para São Paulo, Uhum. você tem o seu relojoeiro ou seus relojoeiros, como é que você está lidando com isso? Então, como eu costumo dizer que a pessoa que gosta de relógio, ela passa por várias fases, né? E toda fase tem que ser respeitada. Então, eu passei pela fase da Omega. Então, eu tinha N Omegas. Eu passei pela fase da IWC, N IW6. Eu passei pela fase da Cartier, continuo ainda na fase da Cartier. Aí eu comecei a ver os Jordans. Então, assim, a minha coleção é muito dinâmica. Então, ela acaba não precisando de manutenção. Você roda o momentos. Suficiente. Exatamente. Mas provavelmente você tem alguma pecinha do coração que está lá, que não sai da coleção. É onde eu ia chegar, né? Tem o famoso Hulk, né? Que eu sim, gravei, você sabe da história, conheço, sensacional. conheço. Vou deixar, quem sabe, se você quiser, deixa o link do, aqui do, da história episódio, do Hulk. do episódio. Quem ficar curioso, é só clicar no link. E aí é um relógio que meu pai me ajudou a comprar, resumo, né? Meu pai me ajudou a comprar esse relógio. Seu pai, eu sei que ele sempre gostou de relógio, mas ele é um colecionador ou não? Não.
Meu pai é um cara Você de um relógio gostou só. de um relógio só. Você gostava do Rolex Submarino e tal? Quando ele começou a trabalhar, ele veio de Santo Antônio de Jesus e aí ele foi professor de inglês. O primeiro salário dele, ele foi ali na Avenida 7, Rival Joias, comprou um Submarino no carnê. E aí pagou em 12 parcelas, sei lá, 12 prestações e comprou o relógio dele. E o relógio não Naquela saía do época braço. dava. Dava. Eu comprei um em Comprou? Então. 87. E não saía do braço Não, dele não era pra nada. nunca foi barato, tá, gente? Não, Mas ele não era assim tão hypado. Se você pegar e corrigir pela inflação, né, um Submarino de lista em dólar é o quê? 12 mil? É. De lista. Aham. De lista, né? Cara, naquela época devia ser 3. Então, assim, Talvez você. até menos, né? Até dois e pouco. É. Né? Então, assim, você conseguia fazer isso. E de existia dividir. oferta, você chegava em qualquer lugar e comprava. E não era né? essa coisa de escassez absoluta. Não, esquece. Então, meu pai sempre foi de um relógio só, né? E eu sempre via ele de relógio, e isso acabou me chamando a atenção. Poxa, é legal ter um bom relógio, né? E aí, em um determinado momento, eu falei, pô, eu quero ter também um Rolex. E aí eu juntei dinheiro, e foi muito legal, vou resumir a história. Chegou na loja, eu tirei 2 cartões do bolso, tirei dinheiro, levei 2 relógios meus para trocar. Aí meu pai falou assim, filho da mãe, rapaz, o cara vai comprar esse relógio, vai ficar sem um puto na carteira, mas vai sair com o diabo de um Rolex. Aí ele se sensibilizou com isso, tirou do bolso e me ajudou com a parte, né? E aí aquilo aí pra mim me marcou, porque foi muito mais do que um relógio, né? Foi uma lição que ele me deu ali. Ele podia ter me dado o relógio, mas ele me ajudou a comprar. E isso mudou tudo. Aí, resumo da ópera, o relógio era meu, eu usei durante alguns anos, passei para ele. Ele, durante um tempo, enjoou e me pediu para eu vender o relógio. Eu achei, na época nem trabalhava com relógio, eu achei um comprador para o relógio pum, sumiu do mundo. Lá pelas tantas, eu me lembrei dessa história e falei, vou comprar um Hulk para mim. E aí eu comprei um Hulk. Aí lá pelas tantas, o Hulk que eu comprei, que meu pai me ajudou a comprar, apareceu de novo no mercado. E o cara me chamou e falou, cara, quais são as probabilidades? Olha só o seu nome no cartão. Eu falei, mentira, rapaz, que esse relógio reapareceu. Do nada, do nada. Aí eu vendi o que eu tinha, comprei de volta, o relógio eu nem uso, fica no cofre. Fica no cofre. Pô, já contei a história pro meu filho já vai herdar. Então, esse relógio, voltando ao assunto da manutenção, é um relógio que eu tenho um cuidado especial. Né? Então, hoje, eu costumo mandar meus relógios para São Paulo, quando eu preciso de alguma coisa, para o Mauro. Sim. Para dar manutenção lá, Nosso amigo. confio cegamente no serviço deles. Eles são, nossa, muito sérios, eu referência. conheço a equipe toda também, lá dos relojoeiros. Gravamos agora um episódio com eles. O Maurão é sensacional. Um abraço, Maurão. Abraço, Mauro. Sempre lembrando aqui dele dos episódios. E o Mauro é uma pessoa sensacional. Aliás, você precisa convidar Mauro também para eu acho que eu vou a São Paulo ou Curitiba gravar com ele lá. Legal. Vou ver isso aqui ainda, porque eu tenho uma ida para lá, mas é uma pessoa, assim, hoje referência absoluta nesse segmento de manutenção. E a história dele parece muito com a nossa. É um apaixonado que, né? É um homegueiro de Ave Maria. Ali, maior coleção de Speedmaster que eu conheço. Eu fico brincando. Tem umas outras grandes também por aí. Eu fico brincando com ele que só me arrependo de não ter fechado um Snoopy com ele, que eu ofereci na época. E foi a primeira pessoa que eu pensei em oferecer, foi para ele, né, que eu sabia que ele já tinha os Snoops todos. Só que acabou não dando certo. Aí eu conto essa história também. Não, a gente já viajou algumas vezes juntos, né? E ele é uma pessoa excepcional de convívio, inclusive. Uhum. Né? Não, você olha pra cara de Mauro e fala, cara, esse cara é gente boa. É assim mesmo. De convívio. Além de ser absurdamente honesto, né, nas coisas e tal. Mas por que eu toco na manutenção? Porque um dos motivos que eu faço rodar a minha coleção é justamente a conta manutenção. Para quem tem uma coleção grande, esse é um fator muito importante. Então, eu resolvi até reduzir o tamanho da coleção, porque se você pega um relógio que você vai gastar 3, 4, 5, 6 mil reais na manutenção daquele relógio, cada 5 anos e tal, e você tem uma coleção muito grande, isso dá um apartamento. Nossa. A depender da o legal quantidade de relógio.
Então é uma coisa que você tem que ver. Você vai ficar com o relógio, ele vale a pena, faz sentido para você ainda tem prazer em usar aquele relógio, né? Ele tem uma história, né, sua, né, Ativa, né? com aquela peça e tal. Então aí mantém na coleção. Mas ter, sei lá, não é mais a minha fase. Aí, ó. Né? Eu acho que realmente essa questão das fases faz sentido, né? Eu também já fui 100% omegueiro, hoje eu tenho ainda muito ômega na coleção, de todas as linhas e materiais que vocês podem imaginar. Eu acho que eu conheço a fábrica, né? Conheço algumas pessoas lá da direção da Omega, né? Legal. E acho que é uma fábrica que tem uma história incrível, muita tecnologia, né? Em diversas das peças que eles fazem. Fazem alta relojoaria, né? Tem turbilhão central, tem... Os Devilles, né? São Sim, sensacionais. eu vi o andar onde eles são produzidos, né? É um andar bem exclusivo ali, não é assim, na meiuca, vamos dizer assim, da fábrica. E são com os melhores relojoeiros. E tem um Deville central, ele esqueleto, né? Assim, acho que ele demora 3 meses para ser montado. Nossa. É um relógio é uma peça de alta relojaria e ela é cara, né? Para ser uma Omega, eu acho que ela sai, agora não vou lembrar exatamente, acho que por 400 ou 500 mil francos suíços. O preço de lista, vamos dizer assim, né? Então você vê que é uma peça muito exclusiva, né? Então ela fabrica 3 ou 4 por ano, são poucos os relógios aí são até desconhecidos, né? Mas é uma Omega que é uma marca que ainda mora no seu coração ainda. Mora no coração, né? Eu também, eu gosto. Eu tenho... o pessoal critica, né, um pouco essa coisa de ter muitas edições especiais, né? Léo, principalmente. Não, mas não é só ele. Muita gente pelo mundo da relojoaria critica. Você precisa entrevistar o Guga. O Gustavo da Almeida, só mais um Speedmaster. Sim. Trazer ele pra cá, vai dar um papo legal. Ele é do Rio, não é? Não, ele tá em Recife. Recife, tá bom, vou falar com... eu sei quem é. Cara, vai dar bom esse papo. Porque ele é um formigueiro, já gravou com a gente algumas vezes. Guga, aquele axé pra você, aquele abraço. Isso aí, abraço. Você vai vir aqui, hein, Guga? Da melhor qualidade, cara. Pessoa fantástica legal. E você que gosta de Omega, ele tem que estar aqui. Tem que estar aqui também. Já vou deixar alguns convites, né? Porque uma das coisas que a gente vai perguntar sempre aos nossos convidados, assim, quem que ele gostaria de ver sentado aqui para conversar com a gente, né? A ideia é sempre trazer entusiasmados, apaixonados, alguém que tenha essa coisa no DNA de amar a relojoaria, né? Então essa é a vocação aqui dos nossos podcasts, que não serão só podcasts aqui, nós vamos ter alguns programas também trazendo peças, reviews, né, comentários. Eu só não vou trazer fofoca porque não é muito a minha praia. Tem os lugares próprios. Isso é verdade. Mas é isso. Eu sei que realmente essa questão das fases, eu lembro, voltando aqui no tempo, eu tenho, né, coleção de relógios desde os anos 70, né? Quantas fases você já não passou, né? E eu lembro nos anos 80, cara, era só relógio quartzo. Então, eu tinha Citizen, tinha Casio, tinha não sei o que e tal, porque ninguém, assim, pelo menos eu era jovem, né, naquela época, da minha idade, não tinha muito sentido, ainda se usava relógio, bastante, né, porque hoje a garotada mesmo usa pouco, até o Apple Watch fez alguns se acostumarem com a ideia de usar no relógio, mas você pega um garoto assim de 20 anos, dificilmente ele vai ter um relógio no pulso. Eu ainda vou além. O Apple Watch, para muitos, ainda era usado apenas pelas estatísticas que eram geradas para você acompanhar a sua saúde. Hoje em dia, os anéis... já estão fazendo isso. Os anéis. Então, eu já estou vendo gente que deixa de usar o relógio e só tem um anel e nem relógio usa. Porque eu muitas vezes uso 2 relógios. Mas, assim... Um relógio é do pulso esquerdo, relógio. Relógio que foi bom. E o computador de fitness, né, que tem o formato de relógio. Por coincidência, né? Eu uso no pulso direito. Pulso direito, né? E muitas vezes, você está usando 2 relógios? Não, só estou usando um. Pô, gostei. O outro... Isso aqui que você chegou não é, né?
E eu soube de um caso na Receita, alguém que foi parado na Receita e tal, e foi a recurso, e ele acabou ganhando, porque, para quem não sabe, o relógio é considerado um item de uso pessoal. Então, se você tiver somente um e estiver usando esse relógio, você provavelmente não vai ser tributado. Uhum. Só que esse cara estava usando um relógio e tinha um Apple Watch na bagagem. E aí o cara falou assim, você está com 2 relógios, então tributa os 2, Eu sou desse caso. né? E aí o cara foi a recurso dizendo que, não, o Apple Watch não é relógio. E realmente, na classificação da própria Receita, ele é um dispositivo de comunicação, Uhum. né? Mas você Acontece de estar grudado no seu braço. de você estar usando mais relógio, né? Uhum. Aí isso, por via das dúvidas, eu parei de levar o Apple Watch. E muitas vezes eu estou viajando, eu tenho um relógio que eu vou fazer um review dele aqui bem interessante, da Garmin, que é aquele Captain, Sim, sim. que é um relógio de alto nível, né? Assim, para um relógio digital, né? É um relógio que custa aí na faixa dos $2.500. Uhum. Então, isso para né, se você pegar o Apple Watch, que é, sei lá, $600, Aham. o Ultra, né? Aham. $700, então 2.500 é um relógio bem premium, realmente, mas ele é diferenciado. Aí eu, muitas vezes, levo só o Garmin, porque, né, faz mais sentido, né, em termos de manutenção do fitness, que eu tenho procurado, né, É importante. a manter, mesmo em viagem, tenho procurado fazer exercício e tal. Então, aí eu levo, porque não faz sentido para mim pagar mais imposto do que a gente já paga aqui nesse país. Eu né? não aconselho. Todo mundo que me pergunta, eu não aconselho. Se você vai comprar um relógio na viagem, Vai ser relógio. vai ser relógio, cara. E Esquece traz um Apple só. Watch, Não leva Apple Watch, não leva. Uhum. Mas que, cara, se você der ao Evita azar, a confusão, né? você vai se aborrecer, vai ter que pagar um advogado para montar um recurso para você, para entrar junto à junta de recurso lá, que é possível e tal. O seu relógio vai ficar retido, vai ficar no armazém, talvez não tenha o melhor trato que você gostaria. Então é melhor evitar. Exatamente. É melhor evitar. Eu não aconselho também. Né? Assim, e por incrível que pareça, nós vivemos num mercado imperfeito aqui no Brasil. É um país de renda média, que tem uma camada da população que tem acesso a mercadorias de luxo e tal, mas que na revenda você vê que muitas peças aqui são muito baratas quando você compara com a mesma peça sendo vendida lá fora. Não sei se, quer dizer, você certamente vê isso. Né? Então, eu digo algumas marcas aqui, Panerai, própria IWC, algumas marcas aqui você consegue fazer ótimos negócios em real. Se você fosse comprar o mesmo relógio usado no grey market lá de fora, você ia pagar mais caro. Né? Então, às vezes, é melhor você ter um bom canal aqui de vendas, de relação e tudo mais, do que você aguardar para ir fora para comprar o relógio. Talvez, né, você não faça um negócio tão bom quanto você acha que está fazendo ao comprar um relógio lá fora, né? E um exemplo clássico disso daí é agora mesmo. A gente vendeu um IWC para um cliente, absorveu um Spitfire. 2024 o relógio, cara. Em excelente estado. Vai sair por quase metade do preço da boutique. Sabe? Um negócio assim que... E o relógio novo, né? Praticamente. 2 anos de uso. Com certeza, absolutamente novo. Que não são 2 anos, né? Porque não fica no pulso da pessoa. 2 anos de uso, mas certamente ou provavelmente aquela pessoa não foi o relógio de uso diário dela. Não. Ela deixou guardado, né? Com smartwatch, né? Esse, no caso desse cliente. Então, assim, um relógio realmente bom, novinho, funcionando perfeitamente, num valor que eu considero uma oportunidade, se você está buscando um, né? Então, isso acontece bastante. Isso que você falou aí é muito comum. Se você estiver dentro das comunidades, né, você vai acompanhar essas oportunidades aí que aparecem. Que realmente faz, assim, você consegue fazer bons negócios aqui no Brasil. Não precisa, vou viajar para comprar relógio. Eu falei, cara, algumas marcas vai valer muito a pena você ficar de olho no que aparece por aqui, porque não é preciso, né? Ver o que vale a pena muitas vezes lá fora
é você ter acesso a uma marca que não tem representação aqui. Né? Então, por exemplo, eu gosto de uma marca que ninguém gosta, Corum. Eu já o coro aí do nosso amigo aqui usando, né? Que você. Sim, 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 sim. Então, eu só tenho oportunidade praticamente de comprar esse relógio lá fora, se for novo, mas às vezes que eles apareceram aqui no Brasil, sempre foi um preço muito Outra barato, cara. oportunidade. É. Muito barato. Eu lembro, eu comprei um Corum Marés, que ficou para o meu filho, porque meu filho é um pouco mais magro do que eu, né, para não dizer que é muito. Então, o pulso dele é mais fino e tal, e era um modelo de aço e ouro. Cara, relógio de aço e ouro, bem exclusivo e tal, acho que eu paguei R$ 7.000. E o equivalente na época, depende muito do câmbio, né? Uhum. O equivalente lá fora, olhando o preço na Crono, era 25, um, Imagine. um terço, né? É, Um quarto, quase. Mas você vê a diferença, porque justamente não tem liquidez, né? Não é exatamente. uma marca conhecida, é Exatamente. uma coisa que tem que ser realmente pesada pela pessoa, né? Porque eu paguei tanto. Mas o fato de você ter pago um certo valor não quer dizer que na venda você consiga chegar perto desse valor. Você vai ter que, a depender, né, da sua peça, baixar muito isso aí, baixar 60%, Uhum. 70% do valor de compra. É, Né? Por isso que eu falo, relógio não é investimento, ele é uma reserva de valor, e como toda reserva de valor, não quer dizer que ela mantenha o mesmo valor, que valorize, né? A ideia é você não tornar aquilo pó, né? uhum. E claro, né, saber comprar faz muita diferença É. nessa história toda. E tem os ícones também, né? Os ícones de cada linha, de cada marca. Os Seamasters, os Speedmasters, os Submariners, os Luminors, né? Então, esses ícones, eles tendem A a manter. segurar um pouco mais o preço, né? Isso é verdade. Tanto que você pega um Seamaster até da geração passada, com bezel em alumínio e tudo mais, se você pegar um automático, um relógio que beira hoje uns R$ 20.000, 20 e Sim, poucos mil reais. os reduced, né? Os Reduced, mesma coisa, né? Eles subiram hoje, são relógios que beiram uns 20, 25, se você tiver completo em excelentes condições, você consegue achar. E é um relógio que, se você for olhar o cara original que tirou da loja, pagou muito menos, né? Então, se você... o cara quer um relógio, mas se ele se preocupar um pouco com isso, ele com certeza vai escolher entre os ícones das marcas, né? Para poder ter uma estabilidade maior com relação ao preço de revenda. É Essa é uma verdade. dica importante também. Rafa, muita gente já fala, Rafa, eu quero um relógio, mas no dia que eu precisar vender, eu não quero perder muito. O que é que você recomenda? Aí fala, As linhas. esse. Né? Eu falo sempre a mesma coisa para carro. Cara, você quer fazer comprar um carro, vai trocar de carro. Olha quais são os carros mais vendidos, que tem maior liquidez hoje no mercado, mais procurados. Cara, você vai estar comprando o carro que depois na revenda provavelmente você vai perder menos, porque é um carro, né, normalmente o brasileiro, quem gosta de carro, entende de carro, ele vai ser um carro que vai ser econômico, ou a manutenção dele é mais barata, ou ele entrega, tem um custo-benefício, assim, não é mais vendido à toa. Eu sempre falo assim, ó, olha para a tabela dos 10 mais vendidos, qual é o tipo de carro lá que você está procurando? Uma picapezinha média, não sei o quê, então, cara, é Toro, um exemplo. Aham. Porque você vê que esse carro vende muito, então ele tem liquidez. Sedã, você vai para os sedãs, Corolla, Corolla, Civic, você tem você as, vai né? nessa coisa, mesma coisa. Relógio, a gente pode Mesma coisa, transportar isso para a coisa da relojoaria. Mas é um verdade. caminho, né? Você não aprende isso de uma hora para outra. Você toma umas pauladas no começo, Normal. né? Eu, eu lembro, acho que tem umas marcas realmente que você perde dinheiro, né? Uma que eu posso dizer é a Hublot. Nossa. Não tenho nada contra, não. Eu gosto da marca. Muita gente me malha, porque é uma das que cria atrito, né? Sempre tem uma polêmica associada ao Blur, É, né? mas, assim, eu gosto da marca, Eu né? gosto também. Mas, assim, eu lembro, eu tive um Hublot, caramba. É, Depois eu boto aqui na descrição alguma coisa, eu boto na edição o nome do Hublot.
Mas ele era com aquela complicação a Fondrian. Sabe qual é essa? Não tô lembrando. É aqui o ponteiro, tem tipo um medidor de décimo de segundo, que ele dá uma volta a cada segundo. Tá. Tá? Tipo os Zeniths. Mas da Hublot. Certo. Tá? E era um relógio de cerâmica de 49 milímetros. Meu Deus do céu. Cara, Meu Deus. eu falei assim, eu vou rodar esse relógio, porque era um relógio de 2015, 2014, e tem uns 3 anos que eu botei para vender, eu acho. Eu falei, vou vender esse relógio. Eu já ia brincar com você, tá vendendo até hoje, né? Cara, 49 milímetros. 49. Assim. Aí eu falei, caramba, esse relógio ele é difícil de sair. Mas assim, eu acabei vendendo pelo mesmo preço que eu paguei. Nossa, cara, isso aí foi um feito histórico, né? Que você fez aí. Mas aí, sabe, eu sempre falo assim, é aquela velha história, toda panela tem sua tampa. Né? Você tá vendendo um relógio, e aí eu falo, cara, esse relógio é um pouco mais restrito. Se você não colocar no preço, beirando a oportunidade, vai ter que esperar a pessoa certa chegar. Vai ter que chegar o cara que gosta do Hublot. Por exemplo, a gente chegou um Hublot de ouro lá para vender. 46 milímetros. De ouro. Aqueles Big Bang único. O meu era um Big Bang único, mas dá pra... Com essa complicação, só né? de 40, só que depois eles diminuíram um pouco. Eles diminuíram. Mas os primeiros únicos eram bem baixo, eram 49, velho. Então. Isso aí. Aí chegou esse relógio lá, o cliente, Rafa, vende para mim e tudo mais. Eu falei, cara, coloca na cabeça uma coisa. Esse relógio é difícil de sair. São 46 milímetros, não é para todo mundo. É de ouro, não é para todo mundo. Hublot, a pessoa tem que gostar da marca. Então, coloque tudo isso em consideração. O que é que vai driblar isso aqui é o preço. Entendeu? Então, eu sempre dou a dica. Mas aí, às vezes, o cara, não, Rafa, eu quero o que eu paguei. Tá Então, bom, você vai ficar lá 6 anos anunciado. Às vezes mais. Até a inflação tornar aquele preço é uma oportunidade, né? Mas é isso, tem muito isso. A pessoa tem que saber respeitar o mercado, né? Era um Big Bang único, Fondrian, Rattrapante Fondrian. Sensacional. Rattrapante, gente, uma complicação de cronógrafo que você tem. É um split second, né? Um split second. Que você consegue fazer uma volta, uma lap intermediária e sem que ele pare, né? Uhum. E os Hublots, eu sempre falo que eu gosto da marca. E se eu fosse... Eu gosto muito dos clássicos, que são os Big Bangs de cerâmica, né? Um dos mais bonitos que já passou lá pela iWatch foi um todo em cerâmica, com o dial esqueletonizado e a pulseirinha de borracha. É um relógio mais robusto, mas eu falo, cara, que lindo. E se eu fosse ter um, eu sempre digo, porque a galera acha que eu não gosto de Hublot, não sei porquê. Não sei onde foi que eu... Como são muitos vídeos, né? Eu não sei em determinado momento posso ter falado alguma coisa que alguém viu. Eu sei que as pessoas acham que eu não gosto, mas se eu fosse ter um Hublot, seria o Classic Fusion. Caixinha baixinha. Baixinha. Cerâmica, todo em cerâmica, pulseirinha de borracha, o dial lindo também, os index. É um relógio que eu usaria tranquilamente no dia a dia. Um dos primeiros relógios que eu comprei com vocês foi um Hublot de ouro. Eu lembro. Foi um dos primeiros. Não foi o primeiro, mas foi um dos primeiros. Eu gosto da marca, mas eu entendo que ela já teve um momento dela de hype lá atrás, assim. Então, pessoal, tivemos aqui uma interrupçãozinha devido a uma falha de energia. Então, aí voltamos aqui. E aí eu descobri que a gente já está com 1h20 de papo, hein, Rafa? Não senti. Não, pra mim, tinha meia hora só. Caramba! Não, a conversa tá ótima, né? Aqui são 2 amigos falando sobre assunto que a gente ama, né? E o legal é não ter pauta, né? Rafa, hoje, a tua principal atividade econômica tá na iWatch, mas de tempo eu sei que né? Mas, assim, eu sei que o Léo, ele largou o emprego anterior, né? E viveu da iWatch. Mas hoje, você
dedica mais tempo a iWatch, é isso? É, 100% do tempo? 90, eu diria. 90. Eu tenho também uma construtora Sim. com Mas com outros outras parceiros, pessoas, com outro sócio, um outro amigo também. Aham. E a gente constrói algumas casas e etc. Mas eu realmente eu tenho uma pessoa que fica me ajudando lá, um braço direito, e eu vou uma vez por semana, às vezes 2 vezes por semana, mas a iWatch quando eu entrei na construtora eu fui bem claro. Falei assim, isso é importante. o meu foco É iWatch. é a iWatch, eu nunca vou deixar de lado, porque é aquilo que eu gosto. Imagina você é, assim, eu tive um privilégio muito grande de um hobby que eu tinha virar um grande negócio. E isso foi um privilégio enorme. Então, imagino que eu lá, depois de tudo dar certo, eu fazer outra coisa, né? Eu migrar para outro ramo e não dar mais atenção para isso, não existe, né? Aí, então, a iWatch realmente é algo que vou levar até É o um fim. filho de vocês, né? É, exatamente. E assim, muita gente hoje eu vejo participa das comunidades. Até brinquei aqui com o Léo Dever, eu falei, cara, eu parei quer dizer, continuo entrando nos compra e concorre de vez em quando, mas assim, eu vejo que tem uns caras que são muito sortudos, cara. O cara já ganhou 5 vezes. Cara, já passou, assim, perfis diferentes lá. Tem um Sim. cara que é esporádico, o cara que gosta a fazer aquela fezinha, tem um cara que é O profissional, profissional, né, tem que um compra cara, 20. tem um cara que divide com um amigo e que, né, tá sempre ali, então já passou de tudo lá. Entendi. E é bem bacana, é mais uma E eu brincadeira, a fico gente nem impressionado divulga mais. como os sorteios, eles rodam rápido. Tem dia que eu entro assim, aí vejo, abriu lá, sei lá, o IWC tal, o Rolex tal. Falei, cara, acho que nesse aí eu vou entrar. Aí quando eu me lembro, Já já foi. fechou. Você sabe que essas promoções Compre e Concorre a gente nem divulga mais em lugar nenhum, porque Os grupos já são tão já, dinâmicos, né? entendeu? E gente de. E como é uma brincadeira só entre amigos ali, né? Não é nada muito que a gente abre e tudo. É muito dinâmico também. Quer dizer que 4 semanas, 5 semanas, é uma doideira. É legal. É muito bacana. Então, uma brincadeira entre amigos lá. Não, é isso aí. Então, olha só, gente, já chegando aqui a 1 hora e meia de episódio, eu queria aqui novamente agradecer a tua Cara, presença, Ave Rafa, Maria, a honra é minha. né? Que prazer estar aqui com você, batendo esse papo, incentivando aí o canal Hora de Relógio. Se você não é inscrito ainda, e quando o André me deu essa notícia, que tava. Você já tinha esse projeto há muitos Já há anos, muitos anos. Eu criei né? esse espaço no YouTube, eu estava olhando, né? Criado em 2022, ou seja, 4 anos É, já lá em banho-maria, é, aguardando o momento no momento certo. de poder deslanchar o projeto. E quando você virou a chave que você me falou, eu falei, cara, você não sabe como eu tô feliz, porque eu não apenas produzo conteúdo, mas eu consumo muito conteúdo. E sobre relógios em português, tem pouca gente fazendo coisas boas, né? E você chegando era a certeza de que, ó, agora que vai Vamos ter um melhorar com o conteúdo, tempo e com o apoio de vocês, a- com certeza. A inscrição é muito importante. agora realmente vai ter mais um conteúdo bacana, né? Que a gente possa, naquela hora que a gente chega em casa, aquela desopilada, abre uma cervejinha, abre um vinhozinho, liga Nossa, um episódio aí de você, eu cara, faço é muito isso na hora que sensacional. eu chego em casa, eu boto o YouTube, né? Hoje eu não assino, quer dizer, eu assino, mas eu quase não consumo os outros streamings, Eu né? também não. Eu fico muito pelo YouTube, pela informação, porque você seleciona a informação que você quer. Eu sou um cara muito ávido por informação. Isso é que é legal. Relógio é uma coisa. Eu sempre tive uma vibe muito de consumir as coisas lá de fora, Hum. né? E mais um outro canal aqui, né? Incluindo o de vocês em português pela falta de informação mesmo que tinha. E lá, né, a gente vê que muitas vezes você tem lá o produtor de conteúdo que as marcas convidam, que você vê o lançamento e tal, e a gente ainda não está prestigiado nesse nível aqui, né? Uhum. Mas lá fora, pela proximidade geográfica, você vê, tem uns produtores, tem a Ellie, né, que fala que é alemã, ela tem um canal em inglês e tem um canal em alemão. Ela está sempre na Suíça, tem outros lá também.
ingleses, outros alemães. Então você vê, tem muito conteúdo que está sendo produzido lá, porque a fábrica mesmo convida, vai lançar e você vê, e aí São você... que nem esses tech YouTubers, né? Você também tem um canal Sim, de tecnologia, né? tem. Então, esses tech YouTubers, quando tem os lançamentos, As marcas convidam. eles fazem um contrato que você recebe o produto antes, faz a resenha, no dia do lançamento do produto, a resenha sai junto. Sai junto. E Isso é um lá impulso para o fora, canal danado. e lá fora, os relógios fazem isso com alguns YouTubers. Quando sai o modelo, relógio. por exemplo, o canal Time and Tide, que é Sim, você vai. maravilhoso, Sim. eles, cara, têm um acesso assim incrível. E quando o relógio é lançado, É Ties in Time. Ties in Time, eu já vou direto no canal deles e já sei que vai ter alguma coisa legal lá, né? A gente aqui no Brasil ainda tem que esperar chegar de um cliente. O legal da iWatch é isso, como a gente faz bastante huntings e Acaba intervenções, a gente acaba tendo acesso a mais coisas. E sempre que chega alguma coisa nova, a gente faz questão de gravar, faz uma resenha e comenta. É muito bacana. Então, parabéns aí pelo canal. Mais Obrigado, uma vez, Rafa. uma honra Não. estar aqui. E a gente Faço vai questão de lhe ajudar no que for preciso. Obrigado, vai ser importante Né? essa tua ajuda. Rafa, o que é que você tem de relógio aí para gravar uma resenha? Traz aqui, quiser a gente grava juntos. Conte comigo, você é um amigo, irmão, Isso aí. que a vida me deu. Graças a Deus pela relojoaria. Pela relojoaria. A relojoaria une tanta gente bacana, né? E é isso que eu falo. A gente aproximar essas pessoas é uma missão nossa. E eu estou muito satisfeito de poder integrar esse barco, né, como mais um tripulante aí dessas pessoas. Você está mais para um comandante do que um tripulante. Mestre, muito obrigado. Prazer enorme estar aqui. Obrigado mais uma vez. Um abraço, pessoal. Até logo, pessoal. Até o próximo episódio.